Olá, prazer, Jonathan para mais um vídeo e exatamente o que você leu. Deus, ele é o teu sogro. O que você me diz disso? Deus é o teu sogro. E eu vou te provar pela Bíblia que Deus é o teu sogro e quem sabe por esse motivo algumas coisas dão errada para você porque você não consegue separar as coisas. Então vá até o final do vídeo que eu tenho a certeza que ele vai te ajudar e muito na tua caminhada espiritual e crescimento pessoal e financeiro também. Deus é o teu sogro, eu preparei esse ambiente bacana para falar com você sobre isso. Em meio à natureza, um lugar onde Deus colocou um pouquinho do seu poder. Muito bacana, um lugar muito bonito. E eu sempre digo que Jonathan, eu vejo Deus nas coisas simples. Nessa árvore bacana, nesse galho bacana, eu vejo Deus, certo? Mas como Jonathan, que Deus então ele é o meu sogro? A Bíblia diz que que a igreja é a noiva de Cristo. Estou certo ou não estou? É a noiva de Cristo. Sendo a noiva de Cristo, Cristo é filho do Pai, do Deus vivo. Ou seja, então a noiva de Cristo, ela é genra de Deus. Quem é a noiva de Cristo? A igreja. Quem é a igreja? A Bíblia diz que a igreja somos nós. Por quê? Porque nós somos o templo do Espírito Santo, morada do Deus Altíssimo, morada do Espírito de Deus. Ou seja, entenda isso, nós somos morada do Espírito Santo. A nossa carne é a igreja, é o que muitos não entendem. A nossa carne é a igreja, só que nós somos a igreja, não é o Jonathan a igreja, é nós. Nós formamos o corpo, nós que cremos em Cristo somos a igreja. Sendo igreja, somos noiva de Cristo. Sendo noiva de Cristo, somos genros, ou como igreja, genras do Pai, de Deus. Jonathan, não estou entendendo nada. Que confusão de pai, de genro, de genra, de noivo, de noiva, que isso? De sogro? Nós somos matéria. Somos espirituais e somos matéria física, carnal. Ou seja, a carne é templo do Espírito. Ou seja, a carne, ela é igreja. O Espírito não. Então a nossa carne, ela é noiva, como igreja, de Cristo, Filho do Deus vivo. Então, como igreja, como noiva, Deus é nosso sogro. Carnalmente falando, Ele é nosso sogro. Glorificamos Ele como Pai de Jesus, nosso Salvador, e como sogro da igreja, que vai se casar com Jesus. Agora, espiritual, ou na área espiritual, o Espírito não é igreja. O Espírito é sopro de vida, veio das mãos, da boca de Deus. Ou seja, somos filhos. Espiritualmente falando, somos filhos de Deus. E essa beleza criada por Deus nos dá a alegria de dizer glorificado seja o nosso Pai. Como carne, Deus é nosso sogro. Como Espírito, Deus é nosso Pai. Separe as coisas. E quando você separar as coisas, você vai ser uma pessoa melhor. Vai entender os outros melhor. Jesus disse que nós devemos ser equilibrados. Como o sal da terra, como a luz do mundo. Não muito salgado, nem faltando sal. Tem que ser no ponto. E as pessoas não sabem dividir isso. Elas acabam misturando tudo e sendo muito espiritual. E acusando, e apontando, e maltratando os outros. Apontando só erros e defeitos. Quando na verdade deveriam mostrar Deus como Pai de Cristo, o noivo da igreja, mostrando assim que nós somos genras como igreja de Deus, mas espiritualmente depois do casamento ser selado, depois da igreja ser tirada daqui, depois do corpo desaparecer, tornar-nos-emos espírito, ou seja, filhos de Deus. Por esse e tantos outros motivos nós devemos saber como dividir as coisas. Nós somos carne, mas nós somos espírito. Como carne, somos igreja, noivas de Cristo. Como espírito, Abba Pai. Somos filhos de Deus. Quando nós aprendermos a dividir, nós vamos amar mais as pessoas. Nós vamos entender mais as pessoas. Nós vamos entender e compreender aquelas pessoas que não creem em Cristo, que têm uma outra fé também. E eu vou dizer para vocês, nós vamos aprender
a ser a imagem e a semelhança de Deus. Cristo disse, sejam meus imitadores. Ou Paulo escreveu, sede meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Quando você entender a separar as coisas, como igreja, Deus é teu sogro, parece loucura, né? Eu quero que você comente o que você diz sobre isso. Mas como Espírito, você é filho de Deus. Como filho de Deus, você glorifica a Deus. Como noiva de Cristo, genro ou genra de Deus, você glorifica a Deus do mesmo jeito, só que de formas diferentes. Como noiva de Cristo, você tenta, de alguma forma, trazer as pessoas com palavras de mansidão, de humildade e palavras que glorifiquem a Cristo como Salvador. E como filho de Deus, você adora a Deus. Como carne, você tem que entender as outras pessoas porque elas são carne também. E por isso que Cristo veio como carne, para entender os nossos sentimentos, o que nós passamos, as nossas emoções. E Ele deu esse talento para nós. Vocês são carne, igreja, minha noiva, genra do meu Pai. Mas como Espírito, vocês são filhas dele, ou filhos dele também. E aí, você aceita Deus como teu sogro? E também, no mesmo tempo, espiritualmente como teu pai? Sim ou não? Quero que você comente. E se o vídeo foi interessante, compartilhe ele e que Deus ele te abençoe.